Imagine por um momento que você vai para a cama à noite e dorme, dorme, dorme. Você acorda de manhã sem despertador, mas vê o sol brilhar pelas suas janelas e diz: vou me levantar aqui, vou ver o que está acontecendo. Você verifica seu telefone, faz login no seu aplicativo de investimentos e vê que acabou de ganhar mais dinheiro só por acordar, com seus fundos imobiliários, do que você ganha em seu emprego de tempo integral ou com seu negócio. Isso é algo que há 16 anos eu sonhava. Eu sabia que havia pessoas vivendo esse tipo de vida, e não uma pequena quantidade de pessoas. Existem milhões de pessoas neste mundo que ganham mais só por acordar de manhã do que muitas pessoas ganham com um emprego de tempo integral em um ano inteiro, com um negócio em um ano inteiro. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 fundos imobiliários sólidos que todos precisam ter ou estão comprando agora. Uma compra de R$ 20,3 pode mudar sua vida para sempre. E estou falando para sempre, certo? E o mais importante, no vídeo de hoje, vou mudar a perspectiva de muitas pessoas sobre investir, sobre levar isso a sério, o que eu acho que é algo muito importante. Eu faço isso aqui hoje porque muitas pessoas têm muitos pontos de vista errados e preciso mudar alguns desses pontos de vista neste vídeo. Há uma coisa, e apenas uma coisa, que peço a vocês esmagarem: o botão de curtir. Aperte o botão de curtir. Se você quiser também pode se inscrever no canal. Agradeço a todos por estarem aqui. É tudo o que peço. Espero que não seja muito pedir. Faça o botão de curtir brilhar, ok? Tenho um portfólio de R$ 1 milhão, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu ao longo de anos e anos e anos, e aconteceu com muito aprendizado, com algumas decisões ruins e muitas decisões ótimas ao longo dos anos, certo? E continuamos construindo e construindo e construindo até o que é hoje. Que hoje em dia olhamos e pensamos: uau, é uma quantia enorme. Nem sempre foi assim, certo? E o mais importante, no vídeo de hoje, vou mudar a perspectiva de muitas pessoas sobre investir, sobre levar isso a sério, o que eu acho que é algo muito importante. Eu faço isso aqui hoje porque muitas pessoas têm muitos pontos de vista errados e preciso mudar alguns desses pontos de vista neste vídeo. Há uma coisa, e apenas uma coisa, que peço a vocês esmagarem o botão de curtir. Aperte o botão de curtir. Se você quiser também pode se inscrever no canal. Agradeço a todos por estarem aqui. É tudo o que peço. Espero que não seja muito pedir. Faça o botão de curtir brilhar, ok? Tenho um portfólio de R$ 1 milhão, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu ao longo de anos e anos e anos. E aconteceu com muito aprendizado, com algumas decisões ruins e muitas decisões ótimas ao longo dos anos, certo? E continuamos construindo e construindo e construindo até o que é hoje. Que hoje em dia olhamos e pensamos: uau, é uma quantia enorme. Nem sempre foi assim, certo? Então, pense nisso por um momento. Qual é a importância de eu investir? Quando comecei a investir, trabalhava na farmácia e eu só podia guardar pouco dinheiro. Eu poderia facilmente ter olhado para isso e dito: é uma quantia tão pequena de dinheiro. Não há razão para comprar fundos imobiliários. Qual é a importância disso? Qual é a importância? Ok, eu vou investir. Meus primeiros investimentos foram tipo 250, R$ 500. Quantias tão pequenas de dinheiro, eu poderia facilmente ter olhado para isso naquela época e dito: qual é a importância de R$ 250? Ok, digamos que eu dobre isso. Grande coisa, eu tenho R$ 500. O que eu vou fazer? Comprar uns jantares legais? Eu poderia facilmente ter visto isso de uma perspectiva negativa. O copo está meio vazio. Eu poderia facilmente ter adotado essa abordagem, certo? Mas eu não o fiz. Eu sabia, eu entendia que estava construindo algo. Esses R$ 500 vão importar muito no futuro. Esses 250 investidos, esses 1.000, certo?
E foi um processo de construir riqueza ao longo de anos e anos e anos. E uma das maiores coisas para acertar a sua mentalidade, vou te dizer a maior coisa. Isso é o que você precisa fazer. Você precisa brincar com uma calculadora de juros compostos. No momento em que você brinca com uma calculadora de juros compostos, sua mentalidade mudará para sempre. Essa foi a epifania, se quisermos chamar assim, para mim, pessoalmente. Eu aprendi sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar de juros compostos ou que era uma calculadora de juros compostos até estar na faculdade, no primeiro ano da faculdade, certo? Eu tive um instrutor de contabilidade incrível naquela época que nos ensinou sobre juros compostos e nos fez brincar com a calculadora de juros. E você podia ver, tipo, se eu economizar tanto, investir tanto e obter esse nível de retorno ao longo de 5 anos, isso soma a isso. Um período de 10 anos, 50 anos, e de repente, sua mentalidade, toda a sua mentalidade, começa a mudar muito rapidamente. E em vez de olhar para isso como é só um pouco de dinheiro e estou investindo, de repente você começa a perceber, isso é tudo, isso é o dinheiro mais importante do mundo. Isso é incrível, certo? E esse foi o momento que mudou tudo para mim. Então, para aqueles de vocês que podem estar por aí, que podem estar pensando tipo, são pequenas quantias de dinheiro que estou investindo. Não importa. Se eu dobrar, quem se importa? Não importa. Confie em mim, é a mentalidade errada que você tem. Quando você começa a aprender sobre juros compostos e começa a fazer cálculos sobre a construção de um portfólio ao longo de um determinado período de tempo, você começa a pensar de forma completamente diferente. E você começa a pensar em períodos de 5, 10, 15 e 20 anos, em vez de nos próximos 5, 10 e 20 dias. E é assim que você chega ao grande dinheiro. É assim que você chega à grande riqueza. E, se você quiser saber um dos maiores truques que os grandes investidores sempre usam e que usaram para o seu sucesso, é pensar um pouco mais a longo prazo. E assim como qualquer uma dessas lendas do mercado financeiro que você poderia admirar, lendas dos investimentos, todos eles pensam muito além do amanhã. Eles estão pensando em anos à frente. Muitos desses caras estão pensando em décadas à frente. Quando um grande empresário brasileiro vai criar um novo produto, ele não está pensando nem nos próximos 5 anos. Ele está pensando nas próximas várias décadas. Esse é o tipo de mentalidade que você precisa ter. E se você conseguir chegar a esse ponto de vista, tudo mudará para sempre para você, certo? Imagine se as pessoas fizessem isso em outras áreas da vida, certo? As pessoas fazem isso o tempo todo em relação a investir. Eu acho que é uma quantia tão pequena de dinheiro. Qual é a importância? Tipo, se eu dobrar, não é nada, certo? Eles pensam tão errado. Imagine se, tipo, nos esportes, imagine se atletas pensassem assim. Imagine se Marta pensasse assim, certo? Ela é uma criança e pensa, não adianta. Não adianta nem eu praticar futebol. Qual é a importância? Eu sou tão fraca comparada àqueles adultos, àqueles profissionais. Por que eu preciso praticar? Certo? Você acha que ela teria se tornado uma jogadora de futebol tão grande se pensasse assim? Não? Claro que não. Ela não pensa assim, certo? Imagine se Cesar Cielo pensasse assim quando era criança. Ele pensava, por que estou aqui nadando todos esses treinos? Meu Deus, sinto que estou morrendo todos os dias. Qual é a importância? Eu sou tão lento comparado a esses outros caras de qualquer forma. Qual é a importância, certo? Então, você sempre pode pensar assim, não jogue o jogo da comparação. Há uma pessoa com quem você está competindo. Só uma pessoa você, é tudo o que importa. Você está sendo o melhor que você pode ser. É outra coisa que aprendi na faculdade. É sobre você ser o melhor você que pode ser. Não é sobre você ser melhor do que outra pessoa. Eu não olho para o meu nível de riqueza hoje e digo, meu Deus, sabe, eu não sou nada comparado a Jorge Paulo Lemann. Então,
é melhor nem tentar. Claro que não. Eu me comparo a mim mesmo. Estou tentando estar em um lugar melhor daqui a 3 anos do que estou hoje. E há 3 anos era a mesma história, certo? É assim que você tem que pensar sobre esse jogo. E se você realmente quer alcançar o grande dinheiro, você tem que entrar nesse tipo de processo de pensamento. Não se trata de mim versus outra pessoa. É sobre mim versus mim. Estou ficando mais forte? Estou melhorando? Estou ficando mentalmente mais forte, certo? Estou ficando mais financeiramente apto? Isso é o que importa no final. Então, o que eu posso fazer hoje é dizer obrigado ao jovem. Eu, por não ter a visão do copo meio vazio deste mundo de investimentos. Você tem que ter uma perspectiva otimista sobre o mundo, sobre si mesmo. Você tem que acreditar em si mesmo. E quando você começa a fazer isso, você pode começar a pensar de forma diferente. Quando você entende juros compostos, você começa a pensar de forma diferente, certo? E para todos que estão assistindo a isso agora, o objetivo deve ser que daqui a 10 anos você olhe para si mesmo hoje e diga: obrigado, obrigado, obrigado por se esforçar, por se empenhar para ser o melhor, por fazer o que você tinha que fazer, certo? Essa é a maneira que você quer olhar para trás. O pior lugar para olhar para trás é daqui a 10 anos. Você olha para trás e diz: eu gostaria de ter tido uma mentalidade diferente. Se você está assistindo a isso agora e não tem um mínimo de R$ 150 por semana para investir em seu portfólio. Onde está o seu problema? É renda ou são as despesas? Ou você não está ganhando o suficiente e precisa de um segundo emprego ou um novo emprego? Ou precisa descobrir algo ou iniciar uma atividade extra, um negócio paralelo, algo assim. Ou você tem um problema de despesas onde você está apenas gastando todo o seu dinheiro, certo? Certo? E eu conheço muitas pessoas, até algumas que ganham mais de R$ 100.000 por ano. Várias centenas de milhares que, cara, elas simplesmente gastam todo o seu dinheiro. Elas não têm nada para mostrar, nada para investir. E estão vivendo de salário em salário, mesmo que estejam ganhando muito dinheiro, certo? Todos que estão assistindo a este vídeo agora, espero que possam investir pelo menos R$ 150 por mês. Se não 250 por mês, algo assim, certo? Agora, há algo realmente poderoso que ouvi recentemente. Na verdade, Jeff Bezos fez uma entrevista. E, obviamente, Jeff Bezos é uma das maiores lendas na história dos negócios, certo? No jogo do dinheiro. E ele disse algo que achei muito poderoso. Ele disse: pensar pequeno é uma profecia autorrealizável. 100% verdade. Deixe isso te impactar por um momento. Pensar pequeno é uma profecia autorrealizável. E foi tão poderoso quando ouvi ele dizer isso. Eu pensei: caramba, cara, isso é tão verdade, porque se você pensa pequeno nesta vida, você vai ter resultados pequenos. Essa é a verdade. Você nunca será capaz de alcançar nada grande se estiver apenas nessa mentalidade de pensar pequeno o tempo todo, certo? Estou pensando, estou competindo comigo mesmo e ainda estou em uma fase de pouco dinheiro. Se eu tiver a sorte de estar aqui por mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, seja lá quanto tempo, acho que estarei muito mais avançado neste jogo do dinheiro do que estou hoje. Compita consigo mesmo neste jogo. Pense grande sobre si mesmo. Tenha orgulho do que você está conquistando. Tenha orgulho do que você conquistou. Mas também pense grande, pense eu posso fazer coisas muito maiores do que estou fazendo hoje. Não se acomode neste jogo. Muito, muito importante. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar de alguns fundos imobiliários agora. O primeiro desses 3 fundos imobiliários que todos deveriam comprar agora ou ter é o MCRF11. Todos deveriam comprar as cotas ou ter este fundo. Quando você olha para o MXRF11, ele é um fundo de papel
que investe principalmente em certificados de recebíveis. Imobiliários, que são títulos de dívida lastreados em imóveis. É um fundo popular, conhecido por sua alta liquidez e por pagar proventos mensais consistentes. É uma ótima porta de entrada para quem está começando a investir em fundos imobiliários, pois o valor da cota é acessível. A gestão do MQZRF11 é experiente e o fundo possui uma carteira diversificada, o que ajuda a mitigar riscos. Ele se destaca por sua capacidade de gerar rendimentos e por ser um dos maiores fundos imobiliários do mercado brasileiro em número de cotistas. Se você quer começar a construir um portfólio de fundos imobiliários, o MSF11 é uma escolha sólida e confiável para iniciar, permitindo que você comece a receber seus primeiros aluguéis mensais. O segundo fundo que todos precisam comprar agora ou ter é este HGLG11, Fundo de Logística Inacreditável. Este fundo investe em galpões logísticos de alta qualidade, estrategicamente localizados perto de grandes centros consumidores. Com o crescimento do e-commerce no Brasil, a demanda por esse tipo de imóvel tem sido muito forte e tende a continuar. O HGLG11 possui um portfólio diversificado de imóveis, com inquilinos sólidos e contratos de longo prazo, o que proporciona uma receita de aluguel estável e previsível. É um dos maiores e mais respeitados fundos de logística do país e oferece boa segurança e potencial de valorização. O HGLG11 é uma excelente escolha. Ele oferece uma forma de se beneficiar do crescimento do setor logístico, sem ter que comprar e gerenciar propriedades físicas. A terceira fundo dessas três aqui é a XPML 11. Oportunidade de compra rara. Este fundo investe em participações em shoppings, centers de alto padrão em diversas regiões do Brasil. Depois de um período mais desafiador, o setor de shoppings tem mostrado forte recuperação, impulsionado pela retomada do consumo e pela resiliência do varejo físico. O XPML11 possui um portfólio robusto com empreendimentos de qualidade, boa taxa de ocupação e forte fluxo de pessoas. A gestão do fundo é ativa na busca por valorização dos ativos e na otimização dos rendimentos. É um fundo que oferece uma forma de investir em um segmento de imóveis que, apesar das oscilações, historicamente tem se mostrado rentável no longo prazo e oferece um potencial de valorização com a recuperação econômica. Agora, a moral da história é: invista, pessoal. Comecem a construir seus portfólios. Você não vai alcançar 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos em seu portfólio se ficar parado, esperando pelo próximo dinheiro, esperando por isso, esperando por aquilo. Você tem que investir. Comece a construir, invista, construa seu portfólio e tenha um ótimo dia.